Bom dia a todos. É um gosto estar aqui nestas jornadas STEM, são as segundas também que eu posso viver, também sou um elemento da Academia STEM e é para mim um gosto particular falar com os nossos convidados e esta vai ser realmente uma conversa que nós vamos ter depois aqui da apresentação dos mesmos. Estamos a falar de STEM e da literacia dos média. Este é um tema particularmente importante, não sei se todos nós nos relacionamos com ele da mesma maneira, por isso mesmo temos como convidada a Sandra Rodrigues. Ela é a diretora do Jornal do Centro, é também colaboradora do Jornal Público, tem uma experiência enorme de mais de 20 anos na área do jornalismo, aliás, já noutras publicações. Tenho podido acompanhar o trabalho dela e é um gosto muito grande poder apresentá-la aqui, exatamente neste painel. Também Vítor Tomé é nosso convidado, é um nome que penso que poderão conhecer. Ele é professor da Universidade Autónoma de Lisboa, é formador de professores, formador de jornalistas, é também ele próprio jornalista. Tem trabalhado em projetos do Conselho da Europa na área da cidadania digital, tem um currículo também vastíssimo e tem uma relação também com as STEM ou STEAM e também por isso está hoje connosco. Nós estamos numa jornadas STEM em que nós falamos, ainda ontem ouvi aqui, mais do que de interdisciplinaridade, falamos de uma metodologia. E para isso nós temos que saber comunicar, também temos que saber recolher informação, selecionar, sobretudo temos que propiciar e nós próprios ter massa crítica. E sobre esta massa crítica, não sou eu que falarei, mas eu vou dar a palavra primeiro a Vítor Tomé para apresentar um projeto interessantíssimo que ele tem, exatamente a literacia dos média, que é desenvolvido em Portugal, numa escola, Odivelas. Sim. Odivelas. E nós, conhecendo esse projeto, se calhar temos aqui pano para mangas, também para depois trazermos a Sandra à conversa, ela que está do outro lado da barricada e que, como jornalista, entra no terreno também de uma forma diferente. Todos temos sempre funções diferentes, mas no todo, cada um cumprindo a sua parte, não é? É isso? Complementam-se. Vítor, será a melhor altura então para fazermos essa apresentação? Sim? Não sei se... Acho que... Pronto, eu sou jornalista e não consigo passar, eu fico doente quando passo as horas, peço desculpa, mas passo naturalmente como qualquer um, porque além de jornalista sou humano, não é? Portanto aí não há hipótese. Ora bem, o que é que eu vos trago? Eu pensei o que é que poderia fazer e o que é que poderia trazer aqui que tivesse algum benefício, ou que pudesse trazer algum benefício, então trouxe o projeto mais pequenino em que eu trabalho. Mas também é o projeto em que trabalho há mais tempo. E achei que teria interesse falarmos um pouco de STEAM e literacia dos média. STEAM, o que é que fizemos? Juntámos artes ao STEM, e não é obviamente nada inaugural, portanto, nosso, portanto, original nosso, aliás, e trouxemos a literacia dos média. E a literacia dos média é algo que podem encontrar sobre imensas designações e definições, e, portanto, vamos tentar perceber isto numa lógica muito simples. A literacia dos média consiste em saber aceder aos média, portanto, numa perspectiva técnica, saber analisar criticamente as mensagens média, saber produzir reflexivamente mensagens média, saber disseminá-las através dos canais adequados para chegar às pessoas, para terem um efeito e provocar mudança. Pronto, muito resumidamente é isto, mas vocês podem encontrar 5.000 designações e definições, mas pronto, esta é a minha, se quiserem, vale o que vale. Ora, eu não sei se está a passar, se não está a passar, se calhar sou eu que estou a fazer aqui alguma coisa mal. Ok. Pronto, olha, a ideia deste projeto, que é um projeto que, já vamos lá, foi o seguinte. Será que uma comunidade, as famílias, a escola, tudo o que é extraescolar, em conjunto, conseguem levar a que crianças da educação pré-escolar e do primeiro ciclo possam exercer uma cidadania ativa e responsável? Como é que isto se faz?
quem é que nos pode ajudar a fazer isto? E nós dissemos, eventualmente, começar por uma Câmara Municipal. E então, percorremos várias câmaras no país. Como é que isto era possível? Eu, na altura, tinha uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, uma bolsa individual de investigador, e, portanto, eu não tinha dinheiro para fazer rigorosamente projeto nenhum. A única coisa que eu tinha eu podia usar o dinheiro que eu ganhava da bolsa, ou seja, o meu ordenado, para fazer o projeto, porque eu não podia trabalhar além da bolsa. Ou pelo menos podia trabalhar, mas não podia receber. E então eu corri vários pontos do país e foi em Odivelas que acreditaram que a esmola era razoável e não valia a pena desconfiar. E, portanto, foi aí que se fez. O que é que eu pedi à Câmara? Eu moro aqui há tão pouco tempo, porque eu morava em Castelo Branco, no interior, e vim para aqui. Portanto, se vocês me dissessem às escolas para acreditarem em mim e falarem comigo meia hora, eu gostava. E a Câmara fez isso. A Câmara fez isso, apareceram vários professores de várias escolas, algumas pessoas das direções, e eu expliquei, olha, o que eu quero fazer quero formar professores. A formação é acreditada, certificada, tudo certo, eu sou formador, portanto não há problema. E depois quero trabalhar convosco, recolher dados da vossa comunidade ou das vossas comunidades, entrevistar crianças, entrevistar pais, entrevistar novamente os professores, perceber o que é que temos na comunidade e tentar criar um projeto comunitário que, no fundo, metem no terreno um provérbio velho inglês que é preciso uma cidade ou uma vila para criar uma criança, ou para educar uma criança. Pronto, a ideia foi esta. Não era nada de excepcional. Em 2014 nasceu esta ideia, a primeira vez que eu consegui ir à Câmara foi em dezembro de 14, em 15 criámos imensos recursos para recolher dados, como é que ia fazer as entrevistas, como é que entrevistava as crianças, trabalhámos aqui numa lógica muito internacional, trabalhámos muito com a Stéphane Chaudron, do Centro de Investigação da Comissão Europeia, trabalhámos com a Jackie Marsh em Inglaterra, trabalhámos com a Belinda Abreu nos Estados Unidos, ainda trabalhamos, ainda são pessoas que quando às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu não faço nada sem falar com eles. E ou com outras pessoas, ou sem os professores. Portanto, eu não tomo uma única decisão sozinho. E peço às pessoas para o fazerem. Este modelo, que não temos tempo para explicar aqui, permitiu-nos avançar. Então, em janeiro de fevereiro de 16, um curso de formação de 25 horas sobre educação para a cidadania digital e participação democrática avançou. Eram 25 professores, 25 horas, pedi-lhes para desenvolverem atividades com alunos, desenvolverem as famílias, e foi isso que eles fizeram. No final, as atividades eram interessantes e nós perguntámos, olhem, alguém de vocês aceita trabalhar uns dias connosco, uma coisa do género, há algum tempo? A ideia era recolhermos dados, e as pessoas não estavam interessadas, porque ainda por cima era gratuito e pronto, era mais trabalho. Mas eu fui insistindo, e então a expressão, eu só percebi isto depois em dezembro de 16, houve 8 professores que tiveram pena de mim e disseram, coitado, ele veio cá fazer a formação, vamos lá ver se conseguimos trabalhar com o rapaz. E foi assim que nasceu o projeto. Começámos a recolher dados da comunidade, entrevistámos alunos, aquelas entrevistas que às vezes eu sentava-me no chão para conseguir olhar nos olhos da criança, não é? Porque tinha 4 anos, e outros de 6 e outros de 8, obviamente tudo com a autorização dos pais. Entrevistámos depois os pais e fomos por aí avançando. Fizemos um plano de intervenção em função desses resultados e em 2016, em dezembro, publicámos aquilo que temos ali, que é o primeiro número do jornal escolar em papel. E então a pergunta foi, mas porquê é que vão fazer um jornal escolar em papel num projeto de cidadania digital? É um bocado estúpido, não é? Não, é que o projeto de estudo tem que ser inclusivo e 10% das famílias não tinham acesso à internet em casa. E era esse o problema. Então tivemos que avançar em papel um jornal escolar para alunos de pré-escolar e de primeiro ciclo, em que eles escolheram o logo, houve um concurso na escola, eles escolheram o título do jornal, eles desenhavam no jornal e depois fomos fazendo diferentes atividades que nós não conseguimos, não temos tempo aqui. Mas pronto, isto foi um resultado de 2016. No final de 2016, o diretor do agrupamento, o Fernando Costa, chamou-me lá e disse-me, Vítor, eu preciso falar contigo. Ok, entra aqui na sala. E quando eu entrei na sala tinha todos os coordenadores do primeiro ciclo, todos os coordenadores de pré-escolar, a direção da escola, e disseram, quero que faças isto em todas as escolas, e isso eu não sou capaz. É impossível, mas vamos encontrar a maneira de os professores serem formados e fazerem isto em conjunto. Porque isto é um projeto comunitário, não é um projeto, não é one man show, nem nunca irá ser. One man show dá 0, mau resultado, péssimo resultado. E foi isso que foi avançando, começámos a trabalhar direitos das crianças, houve uma professora que levou um coelho, o coelho está sozinho no mundo, o que é que ele precisa? Nesta atividade aprendemos também que as cenouras não vinham das árvores, e portanto eventualmente era preciso fazer algo nesta área, porque havia crianças que diziam que sim.
Quando houve incêndios, houve uma campanha, e não IMA, como está ali, mas, pronto, desculpem, eu sou jornalista e tenho que haver gralhas, porque senão isto não era verdade. E, portanto, fizemos um projeto de reflorestação em que as crianças foram à comunidade pedir árvores. E depois foram à comunidade dizer, nós queremos plantar isto. E a junta de freguesia dizia, mas nós não podemos plantar árvores. Mas nós queremos plantar, mas não podemos. Então fomos fora da freguesia, começámos a andar e fomos conseguindo fazer isto. Obviamente nós envolvemos a junta de freguesia, envolvemos os bombeiros, gradualmente fomos envolvendo pessoas, mas sempre a partir da escola, sempre a partir dos pais. Um dia o ministro foi lá à escola, disse que se chamava Tiago e era bem disposto e podia dizer o que quisesse e pedir o que quisesse. Então os miúdos pediram, mas primeiro combinaram com os professores pediam o que quisessem e os alunos a seguir pediam o que quisessem. E depois o ministro não respondeu logo, então eles enviaram nova carta a dizer, então, e agora? Deixámos de ser porreiros, já não estamos cá. Mas pronto, as coisas foram andando. Ora, em 17, quando o ministro foi à escola, que foi em setembro de 17, foi apresentado um projeto no Conselho da Europa, que tinha nascido em março de 16, que se baseia no quê? Quais é que são as competências do cidadão no século XXI? Designadamente, os valores, as atitudes, as capacidades e os conhecimentos. Isto foi feito a partir de um conjunto de 100 modelos, não é nada de novo, atenção, existem modelos da Unesco, existem as 8 competências essenciais da Comissão Europeia, existe a bússola da aprendizagem da OCDE, portanto eu não venho aqui explicar nada que seja a novidade, não, é mais um modelo, se bem que este modelo foi fabricado, foi produzido ao longo de uns anos por um conjunto de especialistas a partir de 100 modelos. Pronto, eu neste projeto tive uma participação modesta ou nenhuma, praticamente foi no fim, participei apenas na validação. Mas deu para perceber como é que eram as competências. E então, percebemos que estes itens de competência eram válidos para o mundo online e offline e tinham como base, portanto, valores, atitudes, capacidades, conhecimentos e compreensão crítica. A partir daqui, nós fomos tentar perceber, o projeto tinha nascido em 16, isto era a base do projeto, como é que isto se projeta no digital? E o projeto no digital tinha essencialmente 4 palavras, que era, desculpem, o empoderamento, ou a preparação de todos os aprendentes, não era só das crianças, de todos os aprendentes que fazem parte do projeto, para terem uma participação ativa, baseada em competências, que desenvolve as competências. E como isto é do Conselho da Europa, obviamente, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Isto faz parte de uma recomendação que foi assinada em 2019 pelos 47 ministros, agora 46, porque menos um é a Rússia, e neste momento o que nós estamos a fazer neste projeto, que vai pelo menos até 2025, é tentar implementar esta recomendação pelo menos em 15 Estados-membros até 2025. É o que estamos a fazer lá. E este é o modelo que resulta de lá. Portanto, nós temos aqui o modelo de borboleta, como nós lhe chamamos, os valores, atitudes que vimos há bocadinho. Aqui temos 10 domínios da literacia digital, da cidadania digital, se quiserem chamar. Portanto, tem a ver com acesso e inclusão, aprendizagem e criatividade. A literacia dos médios da informação aqui é um dos 10 domínios. E depois temos a ética e a empatia, saúde e bem-estar, a presença e comunicação, participação ativa, direitos. Pronto. Mas estes 10 domínios, como é que isto se efetiva? E foi o que nós nos preocupámos. Onde é que o nosso projeto cabe na política internacional, na política nacional e na política local, no nosso contexto? Quais é que são os atores que a gente precisa de envolver aqui? Precisamos de envolver alguém da Comissão Europeia? Eventualmente, sim. Então, e a senhora da Associação dos Amigos de Caneças? Também. Também. Porque sem a senhora da Associação dos Amigos de Caneças, nós nunca iremos lá porque nós não sabemos a história local. Nem nunca percebemos porque é que havia a aldeia da roupa branca. Nem nunca percebemos porque é que houve um filme. E, portanto, é necessário isso. E depois fomos definindo estratégias em função das infraestruturas existentes. Não havia financiamento, ok? E nós tínhamos, era uma lógica. O projeto tem uma filosofia de avaliação. A avaliação não é externa, é interna. Nós avaliamos-nos todos uns aos outros e em permanência. Porque a avaliação não é para punir ninguém. A avaliação é para perceber se vamos no caminho certo e para nos ajudar a definir caminhos. E, portanto, este projeto ainda hoje tem uma lógica de avaliação permanente. As crianças avaliam-se, autoavaliam-se e avaliam os professores, avaliam toda a gente o que se faz lá. E como é que os pequeninos do pré-escolar fazem? Os professores descobriram, com smiles, com emojis. Eles avaliam. Mas avaliam. Pronto, depois melhorámos o plano de intervenção em 17, o projeto ia acabar em fevereiro de 18, as pessoas disseram, Vítor, antes disto acabar temos que fazer uma formação, porque o jornal entretanto ia saindo, outros números e tudo isso, e já havia projetos de fazer um telejornal e tudo isso, e então atualizámos o plano de intervenção, passámos a usar a lógica Old School Approach, portanto a Old School Approach, todos os projetos
a direção assume responsabilidade no projeto, os funcionários não professores assumem a responsabilidade, os pais, os alunos, toda a gente, não só os professores. Uma lógica que depois poderíamos explicar mais. Melhorámos o plano de intervenção, fizemos uma formação em educação para os média, isso é que permitiu vir fazer o vídeo. Nós temos aqui um pequeno vídeo, pode colocar, se faz favor. Isto é o quê? É um telejornal que os miúdos quiseram fazer. E o que é que aconteceu? Nós dissemos, olha, vão para casa, hoje é sexta-feira. Não levante muito o som, por favor. Ele está legendado em inglês, mas... tragam notícias que vocês acham que são importantes. O que é que se passa no mundo? Falem com os vossos pais, avós, tios, primos, com quem quiserem. Mas tragam notícias. 120 notícias segunda-feira. Votam-se as mais importantes, porque naquela escola vota-se. Tem que se votar, não se vote nas outras, mas nesta vota-se. E então escolheram 16. 13 dessas notícias eram altamente negativas. Era crianças mortas, era acidentes, desgraças. 3 delas eram positivas. Nasceu uma girafa no jardim zoológico, há uma máquina que transforma água salgada em água doce, houve um eclipse do sol no sul do Brasil. Mas o resto era tudo muito negativo. E então trabalhámos com a psicóloga da escola e dissemos, vamos cá trazer os pais. Pessoal, olhem lá, as vossas crianças veem notícias, ao contrário do que vocês diziam nos dados, ok? Só que não percebem o que diz nas notícias, porque esta criança não percebeu o que se disse nas notícias. E, portanto, expliquem às vossas filhas e filhos o que está a acontecer no mundo, porque senão eles e elas vão ficar muito assustados. Como dizia um pai que eu entrevistei uma vez num talho, porque eu ia entrevistar os pais onde eles estavam, não é? E então eu dizia, então, sei lá, e se o filho vê telejornais consigo, nem comigo nem com ninguém. A minha filha não vê filmes de terror aos 7 anos. Pronto, então, com o pré-escolar, ouçam lá, e se mudássemos o mundo? Não conseguimos, então vamos tentar começar pela escola, ok, isto é a nossa escola, isto é a cantina, isto é o pré-escolar, isto é o edifício grande do primeiro ciclo, isto é o nosso campo de futebol e isto aqui é um espaço que temos de brincar. O que é que podemos fazer a isto? Desenhem a vossa escola. E os miúdos foram livres para desenhar a escola, então desenharam-se a eles. Estamos no pré-escolar. Então, e se mudássemos isto? Podíamos fazer ainda diferente? Podíamos. Então comecem a fazer desenhos, ideias, o que é que vocês gostavam de ter na escola? A minha mãe é arquiteta e percebe disto, então contratámos a tua mãe. Diz à tua mãe que está contratada para vir à escola. E contratamos também o marido da educadora Paula, que é engenheiro eletrotécnico e, portanto, vem à escola. E o STEAM nasceu assim. E então os miúdos fizeram isto. E a escola do primeiro ciclo desapareceu, porque não fazia falta lá, porque isto foi feito pelo pré-escolar. Portanto, e cá está a horta para percebermos que as cenouras não vêm das árvores, apesar de termos árvore, e a piscina, e lá estão as 3 salas do pré-escolar, que era como dizia uma criança à educadora Paula, então olha lá, gostaste de passar à escola grande, que é logo do outro lado, é no mesmo espaço? Sim, Paula, mas a minha imaginação ainda está ali ao pé de ti. E a ideia era evitar que isso acontecesse. E por isso tinha que haver continuidade, tinha que superar o problema evidenciado pela OCDE. Temos aqui o marido da educadora Paula a ajudar, porque aqui os semáforos tinham que acender e apagar. Eles sabiam o que queriam. Aqui entrevistaram o diretor, porque temos que perceber como é o diretor, o que é que ele nos quer dizer, o que é que nós lhe queremos perguntar. Eu disse, mas não perguntem ao diretor se ele gostava muito de ir à escola, quando era pequenino. Perguntem ao diretor como é que era a escola, como é que é a escola hoje e como é que vai ser a escola daqui a 50 anos, quando os vossos filhos estiverem cá. Perguntem essas coisas. Ele é professor de biologia, ele sabe imensas coisas, é muito experiente. E eles perguntaram, e fizeram isto sozinhos. Pronto, eu não entro na maioria das atividades. Quando entro, chego lá, sento num canto e ouço, aprendo. Melhorámos isto. Em 2019, candidatámos às Academias Gulbenkian, ganhámos um financiamento de 30 mil euros, oficialmente num projeto de 100, obviamente, que envolvia a Junta, a Universidade Autónoma de Lisboa, a Câmara não entrou, mas fazia parte de alguma forma, e o agrupamento de escolas. Pronto, e aqui fizemos o quê? Um plano de formação, a formação era em STEAM e literacia dos média, devia ser a partir de março de 20, claro que não houve em março de 20, tivemos que criar depois 2 turmas e fazer isto a partir de setembro. A partir dessa formação, criámos de facto um projeto que já está mais comunitário, o jornal é o Jornal da Comunidade, criámos um plano de sustentabilidade, porque, como eu digo aos professores, apesar de eles não quererem que eu diga isto, este projeto até hoje tem um resultado, que para mim é o melhor, é que estes professores não precisam de mim. E esse é o resultado. Pronto. O resto dos resultados depois logo se vê, mas este é o que importa. E agora, vamos tentar replicar o projeto. Já temos tudo acertado para replicar nos Açores. Eventualmente podemos replicar em mais 2 ou 3 regiões do país, não está certo, mas há essa possibilidade. O que é que vai ser replicado?
Vamos repetir o que eles fizeram. Nada disso. Vamos pegar no modelo que eles seguiram. Os professores, são 29 neste momento, são embaixadores, podem falar com os professores das outras zonas, porque os professores falam com professores. E pode-se começar a partir dali. O que os investigadores fazem é apoiar. Pronto. Em princípio vai ser um projeto muito maior, com muito mais entidades envolvidas. Designadamente média, profissionais, mais câmaras, mais. Aqui, muito rapidamente, porque é que fomos ao STEAM? Porque gradualmente havia coisas em comuns, portanto, começar dos brinquedos até chegar ao empreendedorismo, era a questão da criatividade, do pensamento criativo, portanto, vocês sabem mais disto que eu e, portanto, não vale a pena estar a explicar, mas, acima de tudo, perceber, tudo o que fizermos tem que partir do interesse da criança, tem que estar relacionado com problemas da comunidade, com o conhecimento prévio da criança, tem que ter uma perspectiva de jogo e uma lógica, que isto é da Jackie Marsh, Post-Digital Maker Play, ou seja, não há digital, há vida, e a vida inclui o digital, e o Post-Digital Maker Play é o jogo geral, todo. Pronto. Formação de serviço, 40 horas, a ideia, chegámos lá e dissemos, bom dia, o que nós queremos é o seguinte, STEAM é isto, literacia é isto, vamos ver imensos projetos, vamos explorar o que há de jeito no mundo, que nós conheçamos, obviamente, porque há muito mais, e vamos planear, implementar e avaliar workshops, e não seminários, mas eram workshops de STEAM e literacia dos médias relacionados com o contexto comunitário. Pronto, e os professores começaram a fazer isto e começaram a implementar, organizámos em 14 grupos, podiam planificar 28, cada um planificava 2, cada grupo, implementaram 17, sei lá, aqui uma história de nabo gigante narrada pelas crianças em PowerPoint, ou Era Uma Vez, que foi um teatro de sombra chinês em que as crianças do pré-escolar construíram tudo, desde os cenários até às vozes, depois fizeram as vozes, isso está gravado num canal YouTube que nós temos, experiências, aqui geometria, exposição sobre o sistema digestivo, um quiz eletrónico sobre sólidos geométricos. Atenção, isto em matéria de STEAM é muito pobre, mas para nós é altamente rico, porque estes professores começaram do zero. E foram os professores que fizeram isto, nós não levámos nada, nós estávamos lá para ajudar, com os meios que havia, aqui já com algum financiamento, temos alguns tablets, algumas coisas. Constrangimentos maiores, as condições físicas, a conjuntura, obviamente, era muito difícil trabalhar, a falta de recursos, fomos tentando comprar, crianças não preparadas, as crianças pré-escolar não conseguiam pegar no rato, por exemplo, a falta de formação dos professores fomos tentando, nós depois da formação mantínhamos reuniões e mantemos ainda reuniões às quartas-feiras, sempre podemos. Como é que se ultrapassou? Refletir e monitorizar, eu, às vezes ia lá na hora do almoço, às vezes pensavam os professores, melhorias em cadeia, epá, o aluno não consegue, não desista, não desista, não desista, tentativa e erro, não desista, o aluno vai conseguir. A lógica de interdisciplinar que vocês já disseram, a colaboração entre alunos, os mais velhos a ajudar os mais novos, portanto nada de excepcional. Alguns docentes trouxeram os seus próprios recursos, fizeram horas extraordinárias não pagas e as famílias da comunidade ajudaram. Depois, o que é que temos aqui? Vou-vos mostrar algumas coisas. A nossa horta em 2020 finalmente foi criada e tem rega gota a gota e por expressão. Tem um espantalho, que é a figura principal das histórias que eles estão a criar neste momento. Podem criar histórias em vídeo, em áudio, o que quiserem. As crianças criaram instrumentos com materiais acessíveis e interpretaram a marcha turca. As crianças aprenderam a educação rodoviária. E agora o que é que fazemos com isto? Agora vais repetir isto no teste, quando a professora te perguntar qual é este sinal? É o sinal de stop. É fixe, não é? Não, Vítor. Pois não. É uma seca. Então o que é que vamos fazer? Vamos ver se isto é verdade. Não é? Então, de acordo com o que nós aprendemos, isto é a nossa escola. Isto é terra, estás a ver? Isto é lixo, são caixotes de lixo e não sei o quê. Isto é a passadeira que mal se vê. De acordo com o que nós aprendemos, isto devia ser assim. Então tira a fotografia e manda ao Presidente da Câmara e ao Presidente da Junta. O Presidente da Junta respondeu: eu adorei receber a vossa carta. Nós odiámos receber a sua, porque não diz que vai fazer as obras. Portanto, aqui temos o Teatro de Sombras, aqui temos alguns exemplos de materiais usados no jogo eletrónico dos sólidos geométricos. Aqui os miúdos de primeiro ano, do primeiro ciclo, criaram uma maternidade de feijões que ofereceram às crianças do pré-escolar. E aqui reproduzimos o sistema solar, as crianças fizeram tudo. Isto aqui é capa-line, isto aqui é um prato de micro-ondas. Na universidade, quando disse, boa tarde, preciso comprar um prato de micro-ondas, mas porque a escola não tem dinheiro. Não é isso, é para um material... Foi difícil explicar, mas conseguiu-se, pronto. Comprámos umas luzes no Lidl para servirem de estrelas, são estas luzes aqui da árvore de Natal do Lidl, custou 4 €, e então reproduzimos isto e fizemos Aqui está um vídeo, mas nós não temos tempo. E depois o que é que fizemos?
Em 21 preparámos isto tudo, avaliámos tudo, pegámos nos questionários, nas práticas, tínhamos um template, os professores tinham que usar esse template, vamos fazer um livro. Como é que se chama o livro? Atividades de STEAM e literacia dos médios do pré-escolar ao segundo ciclo, porque envolvemos 4 professores de segundo ciclo, 3 de matemática e um de EVT. E perguntámos aos miúdos, o que é que tu gostavas de fazer a seguir? E houve um miúdo, o Rafael Torres, que disse, eu gostava de fazer o mundo inteiro. E nós dissemos, então vamos dar esse título ao livro. E então o título acabou por ser dele, a edição é de DGE, portanto a Direção-Geral de Educação, o financiamento Gulbenkian, aqui está o ALI, a Junta de Freguesia, ou a União de Freguesias agora. Este livro está disponível online, portanto gratuito. Criámos o canal YouTube, em que todos os workshops deram um vídeo, ou pelo menos um slideshow. Criámos o jornal online, todas as famílias têm acesso à internet, isto também está disponível online, obviamente se é online, não é? Depois, um pouco do livro. O que é que o livro faz? Em 11 páginas faz um enquadramento dos modelos internacionais, como é que o nosso projeto cabe nestes modelos internacionais e como é que o nosso projeto cabe nos documentos nacionais de referência. Porquê? Porque em 11 páginas eu queria que os meus professores, os meus, num tom carinhoso, não é no sentido de patrão, ok? Desculpem a expressão, lessem sobre isto, porque eles não têm tempo de ler. Então tentámos meter isto em 10 páginas para ver se havia paciência para ler aquilo, ok? Pronto. Isto é um exemplo de template e cada template tem aqui o QR Code para liga diretamente ao vídeo do canal YouTube. Tentámos dar algum ritmo ao e-book. Isto são algumas avaliações. As crianças de pré-escolar foram menos, não foram assim muito críticas, mas tiveram alguma crítica, porque sobretudo aqui não desisti perante dificuldades. As do primeiro e segundo ciclo já foram mais críticas. Os professores, no geral, gostaram. E o que é que foi importante para eles? A adequação dos temas dos workshops ao currículo, partilha de experiências entre eles, as ideias e práticas, e a partilha de experiências era entre o pré-escolar, o primeiro ciclo e o segundo ciclo também, não era só entre eles ao nível de cada nível de ensino. Aqui uma cooperação interdisciplinar, utilidade das aprendizagens. Porquê? Porque todos os workshops resultaram materiais pedagógicos que eles agora usam noutras atividades que fizeram a seguir, porque o projeto ainda não acabou. Aliás, nem vai acabar porque já consegui dinheiro para até ao fim de 23, portanto a ideia é que siga. E, portanto, a criação de recursos. Concluindo, com foco nos workshops, 16 tecnologias surpreendiam, os miúdos usam muito e nós não sabíamos. 2018, tecnologias são fixes para motivar os miúdos, nós trazemos aquilo e eles gostam. 20, as tecnologias são uma necessidade, nós sem isto não conseguimos fazer. E isto foi o percurso. E acho que os professores é que foram sentindo, foram fazendo. Pronto, os workshops são baseados nos interesses das crianças, no fundo, na lógica que eu falei lá para trás. O projeto será replicado, como vos disse, e no dia 9 de junho fizemos uma reunião de projeto em que os miúdos dançaram a música da Aldeia da Roupa Branca e por isso foram vestidos a preceito. Isto é uma reunião de projeto, dia 9 de junho, no Salão dos Bombeiros lá do Burgo, em Caneças, e portanto está tudo vestido como o Vasco Santana, ou como lá naquela altura do Vasco Santana e dos Evaristos, que não entravam na Aldeia da Roupa Branca. Os professores é que fizeram isto, comprámos uma máquina de costura no Lidl, custou 200 euros. Pronto, e é isto, obrigado. Acho que estamos todos profundamente elucidados como é que cresce um projeto destes. Não sei se estamos todos capazes de acompanhar este ritmo, porque é realmente um projeto muito gigante, não é? E que envolveu uma comunidade enorme. Aliás, esta reunião que vimos agora, esta reunião até com uma indumentária apropriada, é exemplo de que se chega a uma comunidade, primeiro a 8 professores, não é? Que ficaram e de repente difunde-se, não é? Esta capacidade de fazer na verdade, houve formação. Há aqui a palavra formação, uma palavra importante. Todos nós nos formamos também na escola, mas consumimos jornais, como o Jornal do Centro. A Sandra Rodrigues está aqui como jornalista também e como diretora deste jornal, e eu perguntava também um bocadinho para percebermos este projeto. O Jornal do Centro é um projeto que chega a nós muito facilmente, certamente todos vocês conhecem, mas aqui partimos de um projeto em escola que chega à comunidade. Ali partimos de um meio de comunicação que chega à comunidade e que a escola pode utilizar também
nomeadamente, e nós em STEM, podemos partir de uma questão-problema e formar-nos, e irmos buscar informação, irmos beber a um jornal e a partir daí trabalharmos essa questão com os alunos, aliás, os alunos desenvolverem todo um projeto usando aquilo que é dado. Imagino que seja também uma... É a função, essencialmente, do jornal e do jornalismo e dos jornalistas, que é não só informar, mas também ajudar a formar e a criar massa crítica. E essa massa crítica começa precisamente no pré-escolar, quando o ser vivo já se está a formar, digamos assim. Eu vou só enquadrar aqui um bocadinho o Jornal do Centro, até para percebermos como é que entra aqui neste mundo do digital. O Jornal do Centro já tem 20 anos, nasceu na cidade de Viseu, já tem 20 anos, mas é um jornal da região. Da região, quando eu digo região, é a região toda de Viseu. Portanto, nós damos notícias, nós falamos sobre toda a região de Viseu, todo o distrito de Viseu. Nasceu em papel, teve durante 18 anos em papel e ao fim de 18 anos fomos levados para o digital. Deixámos de publicar as edições em papel, nós éramos um semanário, deixámos de o ser, passámos a ser diário e passamos a estar só exclusivamente no digital, no online. A nossa plataforma, temos, portanto, a nossa plataforma que é www.jornaldocentro.pt, onde estão todas as notícias. Nós fazemos desde política, à cultura, ao desporto, à sociedade, à justiça, portanto, abrangemos todas as áreas de toda a região, lá está. Mas é uma plataforma multidisciplinar, porquê? Porque nós não temos só o que é informação escrita, digamos assim, não só o que é imprensa, temos também uma rádio, que temos frequência, mas também temos a rádio online e também temos conteúdos multimédia. Esses conteúdos multimédia são vídeos que nós fazemos como aqueles meninos me mostraram aqui neste projeto, com notícias, reportagens, entrevistas, programas informativos e programas de entretenimento também. Isto tudo cabe na nossa plataforma online. Há pouco o Vítor estava a falar, creio que foi o Vítor, que disse que começaram por o jornal da escola em papel, não é? Porque perceberam que X% ainda não tinham internet. Claro que nós, quando terminámos com o papel do Jornal do Centro, foi muito ponderado, porque era uma discussão que já vinha a ser feita pela própria administração, pela direção e pela própria administração, se valeria a pena ou não continuar com o papel. Isso é outra discussão, eu acho que vale a pena. O digital não substitui o papel não substitui o digital, mas pronto. Mas teríamos que dar um passo em frente para estarmos dentro deste meio digital, porque realmente faz parte da nossa vida, é a vida. O digital acontece na nossa vida. E tínhamos que dar esse passo. Nós, na altura, ficámos a tentar perceber se valeria a pena ou não, por causa dos nossos leitores, por causa dos nossos assinantes, se havia literacia digital suficiente para os nossos leitores nos acompanharem. E chegamos à conclusão que sim. Por causa do tipo de público que nos lia, tivemos que fazer toda essa análise e chegamos à conclusão que sim, que o nosso público iria nos acompanhar neste processo de passagem para o digital. Nós chamámos-lhe mesmo dia D. Quando mudámos, deixamos o papel e fomos para o digital, chamámos-lhe, toda a nossa campanha de promoção foi o dia D, que era o dia D de digital. E a partir daí, portanto, faz agora 2 anos, estamos só exclusivamente online. Temos alguns trabalhos específicos em papel, mas isso são mais temáticos, mas nas nossas notícias do dia-a-dia, aquilo que nós funcionamos todos os dias é no digital. E o que é que nós percebemos? Percebemos que conseguimos chegar a muito mais pessoas, conseguimos chegar a um público que nós, com o papel, não tínhamos conseguido chegar, que era o público mais novo. O público mais novo, estou a falar das escolas. Eu reparo que antes não tínhamos não estávamos tão ligados à comunidade escolar, não havia, portanto, dávamos notícias das escolas, ou porque a escola estava no ranking Y, ou porque a escola tinha acontecido, o diretor fez qualquer coisa, mas não havia aquele intercâmbio de, ok, está a haver um projeto na escola, vamos contactar o jornal. Ou o jornal tem um projeto, vamos fazer com a escola. E, de repente, isso começou a acontecer. Porquê? Porque muitos mais jovens começaram a estar perto de nós, a procurar-nos, e nós também fomos de encontro a eles, como é óbvio. Portanto, aqui o digital vem-nos trazer a mais-valia de termos muito mais público junto do Jornal do Centro e trabalharmos muito mais com a comunidade. E exemplo disso nós recebemos muitos estágios
estágios da Escola Superior de Educação de Viseu, mas também das escolas secundárias. E agora, inclusive, já temos crianças até ao 9º ano que querem lá ir, querem lá estar, querem passar uns dias connosco para saber como é que aquilo se faz. E essa foi a mais-valia, sem dúvida, de termos mudado para o digital. Eu também falo um bocadinho muito. Então, falamos todos. Falamos todos. Está perfeito. Nós, neste encontro, eu tenho que fazer aqui uma provocação. É uma provocação, porque eu tenho 2 jornalistas aqui, embora com o trabalho amplo, não é? Nestas dinâmicas que foram apresentadas, mas eu tenho mesmo uma provocação, que eu gostava de ter uma resposta disto. Quando nós falamos de literacia dos média, e como jornalistas, e também com a experiência no terreno nas escolas, esta literacia dos média resolve a questão da desinformação. Eu, mais de 20 anos depois, trabalho há mais de 20 anos, pode não parecer, mas mais de 20 anos depois recebo a seguinte questão numa aula de física. Professora, mas afinal então a Terra é mesmo plana, não é? E eu quase perguntava, há aqui alguma desinformação que possa ser responsabilidade dos média? Sim. Como é que nós na escola podemos trabalhar estas coisas? Devemos procurar essas respostas chamando exatamente à proximidade dos média com a escola, elaborando estes trabalhos interdisciplinares nestas metodologias para conhecermos os problemas de fundo, ou então fazemos uma viagem de circunnavegação. Não sei. Acho que era uma boa hipótese. Se eu posso, eu vou tentar dar 3 telegramas, porque essa pergunta aí ficávamos aqui o dia inteiro ou uma semana. Mas vamos ver assim. Primeiro telegrama. Dia 11 de outubro, a Comissão Europeia vai publicar um documento, Guidelines para Professores para Combater a Desinformação. É a Maria Gabriel que vai apresentar. Essas guidelines vão estar disponíveis em todas as línguas da Comissão Europeia. E, portanto, pode ajudar. A literacia dos média vai combater a desinformação? Esqueçam. A literacia dos média é como se eu tiver um cancro, não consigo curar um cancro com melhorá-lo, nem que tome 150 caixas. Pelo contrário, vou morrer. A literacia dos média é algo que demora, é preciso formar toda a população, adaptada ao contexto, na língua e na cultura dessas pessoas. E, portanto, esqueçam. Vai ajudar, vai. Como é que se combate mais a informação? O Paulo Verschoor, que é um dos melhores especialistas mundiais nos estudos do cérebro, diz que é preciso proibir as plataformas de estarem a fazer algoritmos em função da forma como o cérebro funciona. Isto é o limite. O outro limite, nós temos que perceber a algoritmização da sociedade e temos, acima de tudo, que perceber que nós temos que viver com um ceticismo saudável. Mas os governos têm que estabelecer leis para condenar, obviamente, a desinformação e, mesmo assim, vai continuar a haver desinformação. Portanto, a desinformação nunca vai acabar. E isto, assim, o mais depressa possível é... O que é que nós estamos a fazer? Numa terceira ideia, nós temos um projeto que formámos jornalistas em 2017, é um projeto financiado pelo Senjor, através do Ministério da Cultura. Formámos jornalistas em Portugal, temos 160 neste momento, jornalistas e outros professores, 50 deles estão acreditados como formadores de professores. Estruturámos uma oficina de formação em 18, que foi aprovada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Já fizemos 16 edições desta oficina. Esta oficina se chama-se Educação para os Média e Jornalismo, Práticas Pedagógicas com os Média e acerca dos média. Não é só sobre desinformação, é muito maior do que isso. E tem tantos conteúdos que não conseguia ser dado em 40 horas. Por isso aquilo não é uma formação de pronto a vestir, é uma formação de alfaiate em função do contexto. A última vez que fizemos isto foi nos Açores, funcionou muito bem. Nós temos professores dos Açores, ou seja, a Secretaria Regional de Educação quer fazer mais formação e há novos professores a vir das mesmas escolas fazer aquela formação. Isso tem algum interesse e nós vamos fazer precisamente, porque eu trabalho com alguns americanos e a International Council for Media Literacy vai fazer precisamente uma reunião sobre a literacia dos média em São Miguel, nos Açores, em junho de 24, 27 e 28 de junho de 2024, estou a dizer 24, precisamente porque há muito know-how nos Açores. E para fazer a ligação, o Açoriano Oriental, por exemplo, e outros jornais estão a fazer trabalhos excelentes com as escolas.
Eu trabalhei com as escolas entre 7 e 11, consegui um financiamento da FCT de 260 mil, FCT privado eram 200 mil da FCT, 60 mil do privado, e trabalhámos com 20 agrupamentos de escolas, de 500 professores, durante alguns anos, e os resultados eram interessantíssimos em termos do que eles faziam com o jornal escolar. E, desculpe, já falei demais. Não, eu concordo com o Vítor. Eu acho que sim, há necessidade de criar leis para condenar a desinformação. É impossível acabar com a desinformação porque ela pulula tal como tudo nas redes sociais, né, em todas as plataformas digitais, mas a experiência é a última a morrer, né? É todos os dias esta luta de desinformar ou informar a desinformação. A nossa luta é essa, é de informar a desinformação. Daí a haver jornais de referência, a haver plataformas de referência, a haver comunicação de referência. E há uma coisa muito importante que há pouco o Vítor também disse, que é ver os telejornais, ver a televisão com os filhos, os professores com os alunos. Começa tudo aí, porque é normal uma criança não entender porque é que um rapaz chegou ao pé de uma escola e matou não sei quantas crianças, não é? Mas temos que lhe explicar isso. Não podemos diabolizar só, temos que também não podemos limpar a imagem, mas temos que explicar. E a partir daí cabe aos pais e cabe à comunidade escolar, sem dúvida. Isso é que é empoderar. Empoderar é isso. É aceitar. Há um livro do Conselho da Europa que explica isso. É Teaching Controversial Issues. É muito interessante. É do Ted Huddleston e do David Kerr. É muito interessante. Se vocês quiserem usar isso, se alguém precisar do livro, depois eu faço chegar. Esta forma de, obviamente, provocar e trazer esta questão da desinformação é muito pertinente, parece-me, porque trabalho, não é, com alunos e nestas dinâmicas, nomeadamente STEM, até porque eles fazem um trabalho de autonomia, de responsabilização, de cooperação e, obviamente, com supervisão, não é, do docente. E esta questão de ver os telejornais acompanhados é um bocado assim, não é? Fazemos em sala de aula e temos que saber fazer depois a comunicação para o exterior daquilo que está a ser concretizado por causa exatamente das consequências. A questão de terem enviado aquela fotografia da maquete não é, para as entidades competentes, fez-se agora, aliás, numa semana STEM, aqui com STEM de verão, uma academia STEM de verão, desta mesma academia, em que os alunos fazem chegar exatamente aos órgãos competentes as conclusões a que chegam sobre o consumo de água aqui no estádio, sobre a questão da utilização da bicicleta para vir para a escola, em detrimento de veículos de consumo, por exemplo, de gasóleo, mas é preciso chegar lá. E nós podemos chegar de várias maneiras, através, obviamente, de desenvolvermos na escola meios de comunicação para chegar lá fora, e depois nós temos lá fora, como no Jornal do Centro, que ter alguém que receba isso para poder também difundir. Tem que haver esta ampla difusão? É assim? Tem que ser em cooperação? Eu acho que sim. Nós, por exemplo, no Jornal do Centro, tudo que... E tentamos... Claro que não conseguimos chegar a todo lado, com pena nossa, porque isso envolveria uma estrutura completamente diferente. Mas nós tentamos... Eu estou-me a lembrar que nós fizemos um trabalho... Nós temos uma revista que é trimensal, que é trimestral, aliás, que se chama Viseu Internacional, e é uma revista que é muito dedicada ao jornalismo lento. Slow journalism. Ou seja, tentamos que seja ainda. São reportagens mais longas, boa fotografia, boa imagem, bom design, que é para as pessoas poderem pegar na revista, estarem ali bastante tempo a ver aquilo. E uma das coisas que nós tentamos mostrar nessa revista são os projetos que as comunidades, não só escolar, mas também escolar, desenvolvem. E um dos projetos que alguns dos projetos que nós já falámos, mostramos, demos a conhecer, envolve a escola Alves Martins, neste caso, por exemplo, o projeto que eles têm lá de sustentabilidade. Fizemos com um miúdo que de skate, tábuas de skate, faz outros tipos de produtos. Ou seja, damos a conhecer aquilo que não é a notícia grande, que preenche grandes títulos, mas damos a conhecer estas pequenas coisas que fazem a diferença no dia-a-dia da comunidade. A cooperação é fundamental. Reparem,
se nós todos soubéssemos como é que a ciência é feita, e quando digo todos não digo os portugueses, todos os europeus, por exemplo, como é que teria sido o movimento anti-vacinas? Ou seja, saber de ciência é essencial para todos. E por isso todos os cientistas têm que saber comunicar ciência. E todos os jornalistas têm que aprender a comunicar ciência. Porque a ciência mal feita tem que ser detectada também pelos jornalistas e não só por outros cientistas. E a ciência bem feita também tem que ser bem identificada sobre. Por isso, tem que haver uma ligação estreita entre... Portanto, esta cooperação não é só entre instituições, porque parcerias, vocês sabem muito mais que eu, mas é entre as áreas. A literacia dos médias, o jornalismo não é uma responsabilidade do professor de português. A desinformação não é uma responsabilidade do professor de português. A desinformação é da responsabilidade do professor de biologia, porque percebe muito mais de ciência do que o professor de português. Se estivermos a falar de vacinas, é o professor de português que vai explicar o que leu no público, ainda que o que esteja no público seja correto. Não. É o professor que percebe de ciência e percebe daquela área que vai dizer. Portanto, a cooperação na área das literacias, e se quisermos hoje, eu falei de literacia dos médias, mas nós devíamos estar a falar de transliteracia, porque é tudo. É essencial, mas nós temos que trabalhar todos em conjunto com a plena consciência que, se não trabalharmos adaptados ao contexto, nós estamos a trabalhar com uma pomba do canto. Voa no vácuo durante horas e não saiu do mesmo sítio. Esta cooperação, por exemplo, no jornalismo, e agora a forma de comunicar, falou da questão das vacinas, poderia ser outra questão qualquer, mas é muito interessante porque, assim, o jornalista não sabe de ciência. É bom que conheça quem saiba. Sim, é o mais importante, é o mais importante. É a nossa agenda telefónica, a nossa agenda, porque nós não temos que saber de tudo, não sei de metafísica, não sei de química, não sei de nada disso, mas se calhar tenho um número de algum professor de uma universidade que sabe disso e que vai precisamente explicar isso para, através de mim, através daquilo que eu escrevo, ou daquilo que eu imito na rádio, para mostrar às outras pessoas numa linguagem simples, ou seja, nós estamos aqui como descodificadores às vezes, né? Também temos um bocadinho essa função de descodificadores, para podermos mostrar às pessoas, até nós próprios, né? Não sabemos, aquilo que devemos saber, que lá está, combater a tal desinformação. Se eu tiver um cientista a explicar porque é que a vacina para o Covid funciona desta forma, tal e tal, é muito mais fácil que eu só chegar e dizer vacinem-se. Portanto, e ele explica porque é que deve ser tomada a vacina e depois ajuda a combater, porque depois pode vir aquela outra voz e dizer não, isto não é bem assim porque vai ficar com ímãs, né, que era o que se dizia na altura, vai ficar com ímãs no corpo. Alguém vem desmontar tudo isso. Portanto, essa é muito importante, essa cooperação, para podermos explicar a todos o que é que se está a passar. Ajudarmos a ver os telejornais. Sim, ajudarmos e esta questão das fontes é essencial. Eu não sei se, porque temos que terminar, já está realmente, isto já descontrolou há um pouco, mas nós mantivemos, nós estamos a cumprir. No entanto, eu não quero fechar a sessão sem dar a palavra ao outro lado, porque é assim que se faz em STEM, não é? Todos contribuímos, todos somos responsáveis, todos temos que ser, a verdade, todos temos uma função aqui. E não pode haver passividade, senão nós também não nos apropriamos desta temática, que me parece importante. Daí que eu gostasse muito de poder perguntar-vos quais são os vossos questionamentos, não é? Exatamente sobre esta temática, para que possa também ter o vosso contributo e as vossas dúvidas. Fábio? Não sei se há mais alguém. Eu posso passar a palavra ao Fábio. Ele já falou tanto que eu para perguntar, não é para... Sim. Eu não resisto a responder a algumas provocações. Essa questão da desinformação, quem esteve no ano passado nas primeiras jornadas, o professor Rui Vieira e a professora Celina de Henrique Vieira, dão pistas muito claras de como é que se combate a desinformação e as fake news. Deixo só no ar a resposta, que é o pensamento crítico. Depois podem ir ao desenvolvimento profissional do nosso site, separador eventos, e consultar a intervenção do professor Rui Vieira, que é muito esclarecedora a esse nível, está bem? No evento do ano passado. A resposta é pensamento crítico.
Para além de leis importantes para multar e tudo mais, sem dúvida. Mas os alunos, se tiverem um bom pensamento crítico, conseguem pelo menos filtrar a maioria das fake news e desinformação. Dizer à doutora Sandra que a partir de agora poderá estar mais atenta ao que fazemos em Mangualde e já tem muitos conteúdos para... Não são muitos, tem alguns conteúdos para o jornal. Agora é a provocação para esse lado. E agradecer a vossa comunicação, foi ótima, elucidativa, muitas ideias do professor Vítor Tomé, que nos traz também ideias a nós para pensarmos em algumas soluções para Mangualde. Obrigado. Entretanto, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, fazer alguma observação, algum comentário a este painel. Eu vou aproveitar para vender um bocadinho o peixe também, relativamente às dinâmicas aqui da escola, porque existe um projeto de rádio que está em desenvolvimento. Estas coisas não se terminam, não é? Estas coisas vão-se fazendo dia a dia e tem sido possível, de alguma forma, que os alunos já estejam com um envolvimento tal que já passem a mensagem a outros. Estou a ver ali a professora Luísa, que recebeu há dias alunos do 8º ano numa sessão que foi o Bichinho da Rádio, em que esses alunos foram também apresentar já alguma da sua dinâmica que conseguiram criar neste clube e que também tende a criar parcerias como a Academia STEM, não só na divulgação, mas também como elemento integrador para divulgação de projetos da Academia STEM e também fonte de informação para a Academia STEM. Este é um projeto que é apenas um pontinho que me faz também estar aqui sentada e a olhar para todos vós e a querer agradecer-vos muito, porque estar num papel hoje, sábado, numa jornadas, não é fácil. Sei que todos têm vontade, sobretudo, de ir almoçar, mas gostava muito que tivessem noção de que todos nós aqui também estamos disponíveis para contribuir de alguma maneira para a vossa formação, e nomeadamente Sandra Rodrigues e Vítor Tomé, que têm aqui projetos interessantíssimos e que gostava muito que vocês procurassem mais e consultassem mais. Só tenho a agradecer a presença. Estou deliciada, obviamente. Obrigada. 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 Falar em casa.